O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Santo Evangelho com muita alegria. Você pode ir sentando. Vamos cantar de novo o refrão do salmo. Eis que a sua descendência durará eternamente, eternamente. Vai se sentando e cantando isso. Eis que a sua descendência durará eternamente, eternamente. Uma vez mais, eis. Eis que a sua descendência durará eternamente, eternamente. Você cantando, eis, eis. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que nos acompanham aqui na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, que alegria receber você aqui, que alegria também perceber que muitíssimas pessoas nos acompanham pela TV Canção Nova, hoje fazendo essa pausa tão significativa e tão estratégica, em pleno tempo da Quaresma. Nós temos a oportunidade de celebrar uma solenidade com glória, com paramentos brancos. Claro, dicas de passagem, que a Quaresma não é um tempo triste, viu, gente? Não é um tempo triste, ao contrário, é um tempo de introspecção, é um tempo de oração, mas é um tempo no qual nós nos interiorizamos, vivemos uma meditação, um encontro conosco mesmos, com as realidades próprias que a igreja nos propõe para refletir, mas é um tempo que nós recrutamos internamente todas essas energias em função, em preparação do evento fantástico que nós vamos celebrar daqui a algumas semanas, que é a Páscoa. A Quaresma não é um fim, ela é uma preparação para esse evento fantástico que é a ressurreição de Cristo. Isso também nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que na nossa vida tem cruzes. Cruz, credo. Mas não é só cruz também, viu? A cruz uma hora passa. É que quando a gente está no meio, quando nós estamos no meio da tempestade, parece que a gente só enxerga o problema. Já percebeu? Por isso que existe aquele sábio ditado que diz que quando você estiver no meio da tempestade, não tome decisões. Espera a tempestade passar. Tem gente que se arrepende depois, está no meio de uma confusão. Aí eu não sei o que eu tenho que fazer. O que eu faço? Espera
Espera a tempestade passar. Não é porque você está sofrendo que você tem que ter uma solução imediata. E diga-se de passagem, o que mais, no meu ponto de vista e com experiência de causa, o que mais impede as pessoas de crescerem, de fato superarem suas dificuldades, é uma vontade de receber uma solução imediata para os problemas. Gente, não existe solução imediata para certas coisas. A gente como padre, como a gente sofre, às vezes a pessoa vem, padre, você celebra uma missa de 2 horas, claro que isso não acontece aqui, tá? Uma missa de 2 horas, você dá direção para a vida da pessoa, você reza, aí padre, depois a pessoa fala, padre, vem cá, reza por mim aqui. Mas minha filha, meu filho, eu já rezei, eu já celebrei a missa, mas é como se a pessoa quisesse aquele momento que você resolvesse o problema dela. Mas gente, é preciso conviver com a tempestade por um tempo, porque ela só vai embora da sua vida quando você aprender tudo que você precisa aprender com ela. Antes disso a tempestade não vai embora e não pode ir, porque senão ela vai fazer falta para você lá na frente. Mas infelizmente é próprio da nossa geração. A gente quer solução imediata, mas tem coisas para as quais não existe solução imediata. Não existe solução imediata. Sobretudo hoje nós celebrando São José, essa solenidade, e hoje, como eu disse, eu quero refletir sobre a masculinidade, sobre o papel do homem. E diga-se de passagem, que eu li esses dias um artigo muito inteligente que dizia sobre a crise contemporânea da masculinidade. Você sabe que a partir da década de 60, sobretudo começou nos Estados Unidos aquele movimento de emancipação feminino, muito bonito, claro, mas mudou-se o papel do homem em muitos aspectos na sociedade. E existem alguns estudiosos que dizem que o homem está procurando seu papel até hoje, né? Na família, porque mudou. Porque o homem ele não tem que duplicar o papel da mãe na casa, né? Ele não é mãe, ele é o pai. E diga-se de passagem que essa diferença entre o homem e entre a mulher foi planejada, sonhada por Deus e possui uma beleza muito grande. Então quando a gente quer igualar, a gente acaba anulando a beleza justamente dessa complementaridade que está no masculino e no feminino. Cada um com seus dons, com a sua maneira de enxergar a vida. Claro, uma diferença facilmente percebida do ponto de vista hormonal, do ponto de vista ontológico, né, no ser, mas também que precisa ser percebida do ponto de vista psicológico. Mas, como eu estava dizendo, existe uma crise da masculinidade. E hoje justamente a igreja nos apresenta a figura de São José. Quanta coisa a gente não pode aprender com São José, não é, gente? Claro, às vezes a gente não observa com tanta precisão aquilo que as figuras bíblicas podem nos ensinar. Mas eu quero justamente nessa celebração fazer uso da palavra para evidenciar algumas coisas muito importantes que São José pode nos ensinar, não só aos homens, mas, claro, especificamente aos homens, mas também às mulheres. Quantas mulheres às vezes falam para mim, ai padre, eu casei com um filho, esperava casar com um homem, mas eu casei com um filho, que não tem iniciativa. Claro que isso não acontece aqui na região, só em outros lugares que o padre viaja, né, por aí. Meu marido não tem iniciativa, ou meu marido não consegue agir, não consegue reagir, quando age demais, não tem aquela justa medida, né? Porque o que é ser homem afinal? São José é um modelo para nós. E dicas de passagem que todo homem precisa de um referencial. Isso é provado cientificamente. Na infância, o menininho precisa de um referencial, precisa de um exemplo a seguir. E também na adolescência, só que na adolescência muitas vezes já não é um pai, é um mentor ali, um outro adolescente, um cantor, um jogador de futebol, não é? E como é prejudicial quando o jovenzinho, o homenzinho, não tem um referencial. Ou porque não tem o pai. E claro, tem mães que se esforçam muito, mas esse negócio de falar que a mãe é mãe e pai é uma metáfora, porque a mãe não é pai, e nunca vai ser. Claro, ela se desdobra, ela faz o seu melhor, ela dá o seu 140%, mas ela não é o pai. Ela não age como pai, ela não reage como pai, porque ela não é pai. São papéis diferentes. Então, que mal que faz, hoje o padre lia sobre isso, quando o filho não tem um modelo, não tem um referencial.
sobretudo na primeira infância ali, como ele precisa de um referencial. Porque o que acontece, gente? Qual é o fenômeno que a gente observa hoje com muita facilidade? Que quando falta amor na sua vida, a gente pode fazer uma analogia com a nutrição. O que acontece? A minha mãe, quando eu era criança, ela falava assim: filho, come feijão para você crescer. Eu acho que eu comi muito, né? Estava dizendo, né, que eu fico com a raiva quando perguntam assim para mim: quanto você calça? Eu falo 45, a pessoa fala: nossa! Eu falo: disfarça pelo menos, né? Se você ficou admirado. Se você não come, você não desenvolve não se desenvolve fisicamente, você vive no estado de subnutrição, sim ou não? Se você não recebe o alimento do afeto que você precisa, você não amadurece emocionalmente. Então qual é o fenômeno que a gente vê hoje com facilidade? Homens que têm cara e idade de homem, mas comportamento de adolescente. Fenômeno chamado adolescência tardia. E isso é fruto de pesquisa, não é suposição. Isso é fato, é dado. Por quê? Porque ele não teve aquele modelo na infância. E quando você não tem o amor que você precisa, claro, eu não estou falando que a pessoa que não tem pai não pode amadurecer, não é isso. Às vezes um avô, um tio, alguém foi suprindo aquele papel, ou de alguma outra forma. Mas quando falta ali o afeto naquele estágio específico, é como se você estivesse vivendo uma desnutrição afetiva. Você não vai crescer, faltou feijão. Você está entendendo a metáfora, a analogia? Faltou feijão. E lá na adolescência faltou feijão. Mas o que está acontecendo? Me perdoe o termo, mas parece que o diabo quer destruir a família na raiz, onde ela nasce. Como eu estava dizendo, você sabia que de 15 a 29 anos, 88,8% de quem morre em acidente e assassinato é homem? Depois as meninas vão dizer: ai padre, a gente não casa mesmo, né? De cada 420 homens que morrem nessa idade, morrem 100 mulheres. 420 para 100. Ah, meu Santo Antônio, vai ter que fazer milagre para essas minhas irmãs. Começa a novena hoje. Claro, o padre está brincando, mas é sério demais, gente. Isso é estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE. E muita coisa ainda que acaba passando desapercebido. Nem tudo é tão registrado assim no Brasil, né, infelizmente. Mas pensa bem, gente, é um genocídio. Estão matando os meninos, os jovens, de 15 a 29 anos. É um extermínio. Então está se matando os homens para quebrar já a possibilidade de ter família. E quando não se mata, o menino que não teve o ideal, ele não amadurece. E eu estava lendo hoje, Santo Tomás de Aquino, em um dos seus escritos, um grande doutor da igreja, disse que a plenitude da masculinidade é a paternidade. Não somente a paternidade natural. Por exemplo, um padre não tem filho, mas ele exerce a paternidade espiritual, a paternidade do cuidado. Mas a plenitude da masculinidade é a paternidade. Só que tudo isso que vem acontecendo está fazendo com que os nossos homens nunca cheguem à paternidade. Paternidade aqui também é uma metáfora, eu posso usar como uma metáfora, ou como concretamente, de fato, o homem que se torna pai, que tem filhos, mas o homem que assume a vida, ou seja, que se torna pai, que deixa de querer ser cuidado e começa a cuidar. Isso não está acontecendo muito, porque, infelizmente, está acontecendo esse fenômeno da adolescência tardia. O cara tem 50, 60 e tem comportamento de adolescente, reações de adolescente, acha que a vida é só carnaval, se a canoa não virar, e fica lá, aí de balada, né? Sei o que tem, é pinga para lá, pinga para cá. Você acha que os padres não sabem das coisas? A gente sabe. Mas enfim, os homens, muitos homens, não estou generalizando, claro, mas essa pesquisa que eu lia e esses fatos que chegaram, fez-me entender que os homens estão ficando cada vez mais adolescentes e não estão querendo assumir a função de homem. E a função de homem, eu não estou dizendo, ser homem não é ser bruto, não é ser grosso, é saber equilibrar a virilidade e sensibilidade, que também faz parte.
Mas quantos homens não amadurecem? Porque vivem como um adolescente, escravizado pelo prazer, só quer saber de prazer, não quer que ninguém incomode, é só festa, é só balada. E me perdoe, um lodo, uma enxurrada de depravação, de impureza jogada sobre os homens, desde a mais tenra idade. Um homem que não sabe ver uma mulher, tratar uma mulher, mas acha que é um pedaço de carne. Tomara que não seja carne daquelas empresas aí, né? Mas enfim, eu não falei nada, hein? Falei algum nome? Claro que não. Eu pensei alto assim, né? Mas enfim, tantos homens hoje em dia que são treinados desde crianças para ver a mulher igual um objeto, um pedaço de carne para conquistar, usar e jogar fora. Como vai ser um bom pai? Será que você ficaria feliz, homem que sai pegando todo mundo aí, se fizesse isso com a tua filha? Se fizesse isso com a tua mãe? Mas infelizmente é a sociedade do pegar. Estão destruindo a concepção da sexualidade nos nossos jovens, na cabeça dos homens. E é uma lavagem de impureza jogada nos WhatsApps da vida. É com isso que você está alimentando a tua alma. Onde está o respeito que a gente precisa ter para as mulheres? Claro que são lindas, são maravilhosas, muito mais bonitas, né? Que a gente sabe, mas que são filhas de Deus. São José é para nós um ícone de pureza, um ícone de virtudes, que nos convida a amadurecer enquanto homens. Eu estou falando para os homens, e eu fiquei hoje até triste que eu gravei um vídeo para os homens, hoje postei na minha página no Facebook, aí teve acho que uns 80 comentários, dos 80 acho que 4 foi de homens, e o restante das mulheres. Nossa, padre, que bonito, né, o que você falou. Eu falei, nossa, eu estou falando para você, homem, que tem a sua luta como eu tenho, que eu também sou homem, graças a Deus. Deus tem um plano para você. Você que é homem que está aqui, eu quero pedir para os homens que estão aqui, fiquem em pé. Os homens que estão aqui, fiquem em pé. Quero que os cinegrafistas filmem os homens. Tem homem na igreja, viu, gente? Vocês que estão vendo, tem homem na igreja. Ó, você homem que está aqui, olha bem aqui para o padre. Esquece que está filmando agora. Esquece quem ficou em casa. Quem sabe, né? A sua sogra que está assistindo agora. Nada de dar tchauzinho. Olha aqui para mim. Você que é homem, saiba disso. Deus te criou com um propósito muito lindo. Deus tem um sonho para você. Tem um sonho para a sua vida. Ele quer que você, sendo o homem de Deus, faça a diferença nessa sociedade tão difícil. E você não é mais um homem. Você é um homem que Deus criou para ser a presença dele no meio da sua família e onde quer que você ande. Eu vou rezar por você e tenho certeza que quem está aqui vai rezar por você e quem nos acompanha também. Tá bom? Que Deus os abençoe e que São José interceda por vocês hoje e sempre. Vamos aplaudir os nossos homens. Podem se sentar. E quero convidar os outros homens também, você marido. Tem um monte de mulher que me diz aqui: ai padre, meu marido gosta tanto da tua missa. Cadê ele? Ah, ele vê pela televisão. Deixa de ser cara de pau e vem aqui também, tá? Somente os daqui de São Paulo. Muitas esposas chegam: ai padre, meu marido ama aquela história que você contou, mas cadê que eu nunca vi a cara dele? Ah, é que ele vê pela televisão. Eu falei, grande coisa, fala para vir aqui que eu quero conhecer pessoalmente. Para vir aqui. Lugar de homem é na igreja também. Não é na mesa do bar. Garçom, aqui nessa mesa do bar. Não é na mesa do bar que se forma um homem de Deus, não, viu? É na igreja, frequentando os sacramentos, lendo a Bíblia. É ali que se forma um homem de Deus. É ali que se forma um homem de Deus. E olha só, vamos olhar para a nossa sociedade. Você já percebeu que cada vez mais nos filmes estão trazendo uns modelos de homem na novela, ou que é um galinha, um pegador, ou que é um Zé Tião da Lua, né? Aquele cara boca aberta, como dizia na minha região, quando eu era adolescente. Aquele cara que... o Homer Simpson da vida, não é? Conhece algum? É esse o modelo de homem que estão mostrando. Aqueles caras meio devagar, meio abobado. Não, o modelo de homem para mim e para você, em primeiro lugar, precisa ser Jesus, o Filho de Deus. Porque toda a paternidade no céu e na terra tem origem em Deus. O modelo de homem precisa ser São José. Tantos homens, tantos santos, tantos referenciais bonitos, Papa Francisco e tantos outros. Homens, pais de família, que lutam, que acordam cedo, que trabalham.
Eu sinto que Deus quer curar as feridas da masculinidade em nós homens, que às vezes estamos tão feridos por essa sociedade, como eu disse, que nos exige tanto, que exige que a gente dê resposta para tudo, ou que exige que nós saibamos tudo. Quantos homens se sentindo humilhados, gente, porque não conseguem um trabalho, porque não conseguem sustentar a família, não é? Quantos jovens, homens, casados, que estão desempregados, quem sabe até está assistindo essa missa, que é o que está aqui nessa igreja. E como dói para um homem, né, para um pai, ver a sua filha, por exemplo, precisando de uma coisa e você não ter dinheiro para comprar, né? Só Deus sabe, homem, o que você sente nesse momento. Só Deus sabe quando a sua esposa fala que precisa de uma coisa e você não tem de onde tirar para dar. Mas saiba que você não está sozinho nessa luta, não. Deus está com você, homem, e Deus entende você. E a gente sabe que as mulheres não são exigentes, né? Então a gente vai aprendendo a lidar com elas também. Sim ou não? Porque alguns homens estão pensando aí. Não é exigente, padre. Elas são diferentes, né? Claro, diferentes. Mas eu sei que nós precisamos começar a apresentar modelos saudáveis para os nossos homens, para os nossos garotos. Você que tem filho, homem, qual é o modelo que o teu filho segue? Eu fico tão feliz quando eu encontro os jovenzinhos que me dizem: padre, eu te assisto na Canção Nova, eu gosto tanto de te ver na Canção Nova, eu assisto outro padre, eu gosto de tal cantor. Eu falo: que bom, filho, que bom que você está seguindo. Não estou dizendo que a gente é melhor ou é perfeito, não é? Mas pelo menos a gente está tentando, né? Viver alguma coisa diferente, uma proposta, um valor diferente para esse tempo. E outra coisa que me chamou a atenção, que a gente pensa, né, que o menino, eu vivi muito isso na minha adolescência, sobretudo porque eu sou muito alto, sempre fui muito alto. Eu chegava num lugar, era um menino num corpo de homem, né? E é como se as pessoas falassem: olha, você tem que fazer isso certo, você é homem, você tem que fazer isso certo ao seu tamanho, você tem que jogar bem, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas uma coisa muito bonita, que à luz da presença de São José a gente vai entendendo, que ser homem é um tornar-se também. Você vai conquistando essa masculinidade. Claro, você é homem, você nasce homem, é a identidade que Deus imprimiu, mas você vai se tornando através da maturidade que você vai alcançando, dos exemplos que você vai vivendo, da tua vida de oração, dos exemplos que você vai internalizando, aliás, como o de São José. E duas virtudes me chamaram a atenção em São José, que eu quero evidenciar. Hoje o nosso tempo é um pouco menor, porque nós temos uma solenidade com duas leituras, glória, enfim. De maneira objetiva, eu quero apresentar duas virtudes lindas presentes em São José, que são modelo para todo homem. Como eu dizia, citando Santo Tomás, a plenitude da realização da masculinidade está na paternidade. No chegar a uma maturidade emocional, eu tenho posse de mim mesmo, que eu posso me ofertar, eu posso cuidar, eu posso ser pai, eu posso prover. Qual é a missão do pai? Prover, ensinar e proteger. Claro que esse peso hoje em dia, a gente sabe, não é só do pai. O pai também se envolve na casa e precisa se envolver, não é? É provado também que quando o pai, por exemplo, participa do parto, ele se sente muito mais ali ajudando, né? Nem que seja segurando o bisturi ou acompanhando ali a esposa, ele se sente muito mais responsável e envolvido ali na vida, não é? Do novo filho, porque afinal para o homem também é difícil, viu, mulheres? Porque não é dentro dele que está acontecendo o negócio, né? De vez em quando ele coloca a mão na barriga, sente um chutinho. Então a mulher também precisa ter essa sabedoria para ir envolvendo. Olha, amor, vem cá, põe a mão na minha barriga, vamos rezar juntos, vamos comigo ao médico, está em tantos meses. Porque o homem não vai adivinhar que agora ela está sentindo uma contração, agora ela está sentindo aquilo. É diferente, né? A gente não fica grávido, pelo menos nunca vi nenhum homem grávido, né? Vi assim, meio avantajado de barriga, mas grávido nunca. Então, é importante que o homem se envolva, que ele seja afetivamente ativo. Como faz a diferença um pai afetivamente ativo, que pega no colo? E diga-se de passagem que a experiência com o pai é a primeira experiência para a criança com um outro. Porque quando a criança nasce, ela está fundida à mãe, ela saiu de dentro da mãe. Existe um processo do qual ela vai entender que ela não é a mãe, não é a extensão do corpo da mãe, ela é uma outra pessoa.
E essa convivência com o pai ajuda demais, porque é um outro diferente entrando na vida da criança. Como eu dizia das duas virtudes, primeira virtude de São José, que é modelo para nós. São José era um homem capaz de viver o sacrifício de si para cumprir a sua missão. E a primeira coisa que evidencia que alguém às vezes não tem tanta maturidade é o narcisismo. É a pessoa que só olha para o umbigo, que no adolescente é muito compreensível, né? É o tempo dele. Mas um homem que continua um adolescente tardio olhando para o umbigo, está errado. É preciso amadurecer, e São José nos revela essa capacidade de se sacrificar. Gente, ele teve o sonho e aceitou Maria, depois ele teve um outro sonho, Deus falava com ele muito através dos sonhos, e ele pegou Maria, a criança Jesus, e fugiu para o Egito, para um outro país, outra língua, sem trabalho, para fugir de Herodes. Ele se sacrificou, com certeza ele tinha amigos ali na região, ele tinha uma história, ele tinha um salário, ele era autônomo pelo que tudo indica, era uma profissão muito conceituada na época, aquela época não tinha tanta alvenaria, marceneiro, era uma ótima profissão. Mas ele viveu o sacrifício de si, ele se doou sem medo, ele soube sadiamente se esquecer de si para ser pai, para viver a plenitude da masculinidade. Virtude linda, mas a segunda virtude de São José que me chama muita atenção, e que é modelo para o homem, nós homens que estamos aqui, e que é modelo também para toda a mulher, para todo ser humano, São José soube viver o sonho de Deus. E como isso é lindo, gente. O Papa Francisco falou hoje cedo em Roma que São José foi capaz de ouvir a Deus e se ajustar ao sonho de Deus, obedecer a Deus. Filho, filha, se nós obedecêssemos mais a Deus na nossa vida, nós seríamos tão mais felizes. Você não tem noção. Porque se o ser humano obedecesse a Deus, não haveria guerra na Síria. Você sabia que de 2011 a 2015, em 5 anos, até começo de 2016, morreram mais pessoas aqui no Brasil assassinadas do que na guerra da Síria? Foram 278.839 pessoas assassinadas aqui em 5 anos. Na Síria não foi isso, foi bem menos. E lá eles estão em guerra. Se nós obedecêssemos a Deus, quem obedece a Deus não mata. Quem obedece a Deus não guarda ódio. Quem obedece a Deus não rouba. Quem obedece a Deus não prejudica. Se a sociedade obedecesse a Deus, nós já começaríamos a experimentar o paraíso aqui na terra. A culpa não é de Deus pelas crianças estarem morrendo. A culpa é do ser humano, porque os meios estão aí. Deus deu terra, deu água, mas e o nosso coração? São José obedeceu a Deus. E diga de passagem, o plano de Deus aconteceu. O nascimento, a custódia de Jesus, através da obediência de São José. Qual é o sonho de Deus para a sua vida? Qual é o sonho de Deus para a sua vida? Você já se questionou? Ou você acha, você que é homem, né? Eu falava com os homens aqui, e você que é mulher, você que está aqui, você que nos acompanha, você já parou para pensar que Deus tem um sonho para a sua vida? Deus tem um sonho para a sua família. Deus te ama com um amor infinito, mesmo se as pessoas te rejeitaram, mesmo se o teu pai, tua mãe, teu namorado, não sei, te abandonou. Deus te ama do jeito que você é e como você está, e Ele te criou com um sonho lindo para a tua vida. Tenha coragem de obedecer a Deus e de sair da sua zona de conforto, quem sabe abandonar o que você precisa abandonar para viver este sonho de Deus para a tua vida, este sonho de Deus para a tua história. Gente, sobretudo você que é jovem, não tenha medo de sonhar coisas grandes, sonhar coisas bonitas, porque muitas vezes é na ousadia dos nossos sonhos que está a vontade de Deus para nós. Se Deus plantou um sonho no teu coração, filho, filha, não desista do sonho por causa de crise, de tempestade, porque se Deus plantou esse sonho, ele vai florescer, e Deus é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Acredite nisso, tome posse. Não deixa a tempestade roubar de você a capacidade de sonhar. Não deixa o problema roubar de você o sonho de ser um homem melhor. Você que está aqui, você que nos acompanha, você homem que está bebendo demais, que está bebendo descontroladamente, que está no adultério, que está roubando, que está sendo um péssimo exemplo para o teu filho. Você que está sendo um marido infiel.
Deixa de ser sem vergonha e luta para ser o homem que Deus criou você para ser. Se você morrer hoje, homem, que exemplo você está deixando para o teu filho, para a tua esposa? Você pode ser um homem melhor, um homem como São José, um homem que faz a diferença, um homem santo. Você pode, Deus te chama para isso. E eu acredito em você, como ministro de Deus aqui, homem, que você pode ser um homem melhor, porque Deus te criou com um plano lindo. Não desista do sonho de Deus, tenha ousadia para sonhar o sonho que Ele já preparou para você. Amém? Vamos ficar em pé? Hoje eu vou abusar, viu, mulheres? Mulher, se tiver algum homem do seu... Hoje, homem, é o nosso dia, né? Dia de São José. Vem aqui, Ingrid, perto de mim já. Você vai rezar pelo homem que está perto de você. Mas você vai dizer: ai, padre, eu queria tanto que meu marido estivesse aqui. Ah, aquele gordo, aquele xarope. Ele não está. Mas rezando por esse homem que está perto de você, você também vai estar rezando pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu irmão, quem sabe que está na droga, né, que está longe de Deus. Então eu vou passar agora o microfone para a Ingrid. Hoje é com vocês, tá, mulheres? E ela vai conduzir uma oração por mim, e rezando por mim, rezando por todos os homens. E você que está aí, mulher, põe a mão ou estende a mão para o lado desse homem que está perto de você. Assim, pode estender a mão, você vai rezar por ele. Você vai pedir: Senhor, abençoa esse homem, cura esse homem. Estenda a mão agora para o homem que está perto de você. E agora vai entregando a Jesus. Esse homem que está aí do seu lado, eu quero entregar a Jesus. Quero colocar diante de ti, Senhor, o Padre Adriano. Se você sabe o nome desse homem que está aí do seu lado, fala para Jesus: Jesus, recebe esse teu filho e fala o nome dele. Se você não sabe, pergunta a ele: como é seu nome? Jesus, eu quero te entregar o Padre Adriano, muito mais do que entregar o Padre, Senhor. Eu quero entregar o homem que é o Adriano. Quero entregar, Jesus, a sua família de onde ele veio. Quero entregar o seu coração, Jesus, a educação que ele recebeu. Quero entregar, Jesus, as características, as qualidades, tudo que ele recebeu quando o Senhor formou no seio, ali no ventre da sua mãe. O Senhor deu as características do Padre Adriano, do Adriano. O Senhor deu a característica dele, as suas qualidades, as suas virtudes, as suas qualidades também físicas, Senhor. Aquilo que ele ia ser no seu rosto, a cor dos seus olhos. Por isso, Senhor, quero entregar tudo isso. Recebe, Senhor Jesus, o seu físico, Senhor. Recebe, Senhor, aquilo que ele traz no seu coração também. E as emoções do Adriano. Recebe, Senhor Jesus, as preocupações. Você que é mulher, vai entregando agora esse homem. Recebe, Jesus, as preocupações, os pensamentos, as emoções. Vai equilibrando no seu interior tudo isso. Vai equilibrando, Senhor, as características como homem, a sua masculinidade. Nós como mulheres queremos rezar agora, Senhor, pelo masculino que fecunda o nosso feminino. Nós queremos pedir, suplicar, Jesus, purifica agora os pensamentos dos homens. Tudo aquilo que eles foram recebendo desde a sua família, na criação, aquilo que foi hereditário. Purifica agora, Jesus, toda a malícia que eles receberam. Toda a contaminação pelos olhos, pelas imagens, na televisão, em revistas, na internet. Nós te pedimos agora, Senhor, purifica. Purifica agora os pensamentos. Purifica os sentimentos, Senhor. E nós queremos pedir uma graça para essa noite. Que os teus homens recebam a graça da fidelidade. Que os teus homens agora recebam a graça de serem fiéis. Fiéis na castidade, na sua afetividade. Senhor, vê a luta desses homens em ser fiel, em ser casto, Jesus, em segurar a onda. Nós te suplicamos, Senhor, agora que o Senhor dê a graça da
da fidelidade. Aqueles que são casados, dai a graça, Senhor, de serem fiel à sua esposa. Aquele, Senhor, como o Padre Adriano, que tem uma vida consagrada a Ti, dai a graça de ser fiel a Ti, Jesus. Equilibra, Senhor, o interior, os sentimentos. Mas, Senhor, nós pedimos essa graça, a graça da fidelidade. Você que é mulher pode rezar comigo. Reza assim: Senhor Jesus, visita esse homem agora. E fala o nome desse homem. Senhor Jesus, visita esse homem agora, o Adriano, naquilo que ele traz hoje, Senhor. Reza com fé, mulher de Deus, naquilo que ele traz hoje, Senhor, no que ele mais necessita. Visita o coração desse homem. Visita seus pensamentos, suas emoções, suas intuições, seu temperamento. Visita, Senhor. São José, seja o intercessor desse teu filho. Interceda por ele agora, naquilo que ele mais precisa. Recebe, São José. E você que é homem agora, você pode falar baixinho para São José, pedindo a intercessão dele. O que é que você mais necessita? Fala agora, homem de Deus. Você que está rezando conosco através da TV, é para você mesmo essa oração. Fala agora baixinho o que você precisa. Nós te pedimos, Senhor, essa graça, que eles sejam fiéis naquilo que o Senhor confia hoje para eles. Amém. Amém. Como é bom, né, homens, poder receber a oração? Sim ou não? Vamos aplaudir a Deus, o nosso Pai, modelo de toda e qualquer paternidade no céu e na terra. Amém? CançãoNovaPlay.com. Assine já!